Fazemos parte de uma sociedade impaciente, que tem desejos e é inquieta. A democracia, como tem que ser, espelha a dinâmica social e anda de acordo com os nossos anseios e emoções. A participação é como uma substância, uma espécie de matéria. Podemos dizer assim, que forma a democracia atual. A democracia evoluiu, ela foi muito além do voto nas eleições. Agora, ela está bem mais plural, muito mais participativa. E quanto mais participação, mais democracia. A democracia, na prática, é influenciada por vários fatores. Alguns podemos enxergar na nossa rotina, outros não. Vamos pensar um pouco sobre estes fatores? Democracia, conquista, direitos. Civis, políticos, econômicos, sociais, culturais. Mais direitos, bem mais direitos. Espaço, bem mais espaço. Mobilização, distribuição, poder aqui nas minhas mãos. Conflito, decisão, concorrência, produção. O ideal é coletivo, é social, é plural. Desigual, mas não muito. Dinâmico. Participação, gestão, ação, é a vez do cidadão. Se eu fosse interpretar o que a gente acabou de ver, eu diria que a democracia é dinâmica, ágil, ativa, que envolve muitas coisas. Que tem a ver com conquista, com mobilização, com decisão, mas também com conflito e até com desejos. Eu diria que a democracia é política, mas também é economia, que é desigual, mas que procura a igualdade. Foi mais ou menos isso que entendi. E você? A democracia evoluiu muito. Começou com a forma direta, passou para a representativa e chegou à participativa, até resultar na possibilidade de realmente podermos vivenciar o poder político. Vamos realizar um exame rápido da evolução da democracia. Depois, vamos tratar especificamente do modelo mais atual, que é o participativo. Na democracia direta, cada cidadão tem a oportunidade de elaborar leis, administrar e julgar. Hoje em dia, este tipo de democracia é praticado apenas em algumas situações. Eu soube que não há democracia direta pura em nenhum país moderno. Numa sociedade como a nossa, não tem mesmo como a democracia ser direta. Como seria todo esse povo votando tudo o que tem para ser votado? Na prática, é impossível. É para isso que a gente tem representante. A democracia representativa se organiza por um processo de escolha dos representantes que atuam por um determinado período de tempo, a partir de condições definidas pela legislação e de regras estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os representantes são escolhidos legitimamente e contam com a delegação de competência para decidir pelo conjunto da população em cada esfera de governo. Voto e democracia representativa tem tudo a ver, né? No sistema representativo, o voto é a forma que temos para fazer escolhas. Votar num representante é dizer ao representante que ele pode decidir por nós. Como o voto empresta legitimidade ao representante, a escolha deve ser de pessoas que pensem o mais próximo possível de nós, que tenham ideias semelhantes às nossas. Há muitas formas novas de participação política, mas só o voto faz o político ocupar um cargo em nosso nome e decidir por nós. A democracia representativa, o sistema de partidos, é uma lógica que, em tese, é interessante, justa, organizada. É para servir de canal de mediação entre o desejo do cidadão e o Estado. Quando as demandas são atendidas com equidade, de maneira sincera, honesta, transparente, a democracia representativa é algo legítimo. Daí ela recebe o apoio da sociedade. Mas no meio do caminho existe o lance da disputa de poder. A democracia representativa também pode incorporar alguns elementos constitutivos da democracia direta. É que o povo, além de escolher o seu representante, pode opinar sobre determinados atos normativos, sobre matérias constitucionais, políticas ou administrativas. Para isso, dois instrumentos principais podem ser utilizados, o plebiscito e o referendo. No referendo, a consulta popular é para saber se o povo confirma ou rejeita um projeto já aprovado.
Note que a manifestação popular é posterior ao processo decisório. Em 2005, aqui no Brasil, tivemos um referendo sobre o Estatuto do Desarmamento, para ver se a população aprovava a proibição do comércio de armas de fogo e munição. Quase 2/3 dos eleitores foram contra e votaram não à proibição. No plebiscito ocorre o oposto. A consulta popular é prévia, isto é questionado à população se ela aprova uma decisão que ainda não foi tomada. A manifestação popular acontece, portanto, antes do processo decisório. Um exemplo recente de plebiscito foi o que ocorreu na Inglaterra, em 2016, para decidir, por consulta popular, se o país se separaria ou não da União Europeia. A opção por deixar o grupo venceu por quase 52%. No seu livro há textos complementares que tratam sobre o assunto. Não deixe de ao menos conferir as 4 situações em que a Constituição admite o plebiscito. Se você, como eu, é ligado na nossa história política, deve ter percebido que nem plebiscito nem referendo são muito utilizados na democracia representativa brasileira. De qualquer maneira, nós, cidadãos, ainda podemos ser convocados a participar de um plebiscito ou de um referendo. Mas o que eu queria falar aqui é que a democracia representativa parece não dar conta da nossa necessidade de participação. Parece até que ela está em crise, porque foi criada para representar o povo, mas foi ficando afastada do povo. Não parece? Com o tempo, foram surgindo pequenos grupos mandatários, corporativos, que foram retirando a legitimidade do voto. A escolha popular passou a ser vista como questionável e o resultado é o que já conhecemos. Uma democracia representativa que não responde mais integralmente às demandas da sociedade. Como a democracia direta para nós é inoperante, principalmente por causa do tamanho da nossa população, fomos experimentando e criando novas formas de participação. Daí é que surgiu um terceiro tipo de democracia, a participativa, que efetiva a participação dos cidadãos na vida pública. Vá até o livro e dê uma lida no resumo histórico que preparamos para você. Na verdade, contamos com esses 3 tipos de democracia mais ou menos integrados, principalmente a representativa com a participativa. Quanto mais participação, mais democracia. Então, evoluímos como sociedade. O que tem de especial na democracia participativa? É bom lembrar que a democracia é regida por 2 princípios fundamentais, o da participação e o da soberania popular. Isso significa dizer que o povo é a única fonte do poder, que todo o poder emana do povo. E para que o povo realmente tenha poder, é preciso que haja expressão efetiva da vontade popular, de forma direta ou indireta. A participação política depende de as instituições oferecerem oportunidades aos cidadãos. O voto é, sem dúvida, um dos elementos mais importantes de participação política, mas a participação vai bem além disso. Ela alcança a atuação de uma sociedade civil dinâmica que organiza as forças políticas. Na democracia participativa, a sociedade civil atua como um agente mobilizador de atuação popular. Um conjunto de instituições se forma justamente com o propósito de transformar a realidade de outros, de interferir em decisões que afetam a vida de todos, de ajudar quem não é enxergado pelo Estado, de organizar indivíduos para lutas coletivas, de controlar ações do governo, de aglutinar esforços e lançar propostas. Agora eu te pergunto, essa luta da sociedade civil também é política? Antes de responder, vamos lá no livro. Ele traz algumas reflexões para a gente pensar um pouco sobre o que é política. Depois a gente volta a essa questão. No livro, há algumas reflexões sobre o papel da política. Leia as afirmações e responda as perguntas propostas.
A reflexão proposta pela atividade nos sugere que a política existe porque existe interação social, porque não somos completamente autônomos na sociedade. Nossas decisões interferem na coletividade. Quando a ação de um indivíduo interfere na vida de outro, a política está ali para facilitar a busca pela igualdade. Mas a política também é conflito, é embate, é espaço para diferentes vozes. Eu já ouvi dizer que a política é a forma mais eficaz de administrar a sociedade e todos os conflitos que ela tem. A frase a seguir resume bem o que é política. Agora eu respondo aquela pergunta que eu mesmo fiz antes. A política serve para dar voz aos interesses variados. As atividades desenvolvidas pela sociedade civil fazem muito isso. A sociedade civil organizada também realiza atividades de fundo político. A participação política não depende apenas do cidadão querer. Depende, antes de mais nada, que as estruturas institucionais ofereçam oportunidades. Por exemplo, os partidos políticos são a oportunidade institucional que temos de atuar politicamente em prol de uma causa. E, caso queiramos, de concorrer a cargos eletivos. A mobilização política, a liberdade de expressão e a liberdade de organização permitem maior distribuição de poder, nos oferecem mais espaço institucional de participação e ampliam a democracia. Para chegarmos à liberdade de organização, a sociedade foi experimentando 3 modelos de democracia: a direta, a representativa e a participativa. O cidadão foi percebendo que não é só no momento do voto que há participação política. Ele foi notando que a sociedade civil tem se organizado para atuar e que está em suas mãos uma boa dose do poder político. O papel da política é dar voz aos vários interesses. A sociedade civil está atuando nesse sentido, ao oferecer espaço para a transformação da sociedade. E com este resumo, encerramos a aula, destacando que o papel da democracia e da política se baseia na participação pluralista. Temos ao nosso dispor vários meios pacíficos de luta por ideais coletivos. Entraremos em contato com vários destes meios ainda neste módulo 2 e também no terceiro. Até a próxima aula!